Bom, estamos aqui hoje por mais um podcast. A voz é sua, com Massami Mick. Quem vai também entrevistar aqui é o nosso querido Ronaldo Júnior. E também o nosso convidado especial hoje é o Dr. Gerson Mourão, mastologista, médico conceituado no estado do Amazonas, diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, FECECOM. Doutor Gerson, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu agradeço, viu? Fico feliz de saber que eu estou aqui com duas pessoas que gostam muito de caminhar dentro dessas questões de ordem social, ordem médica. Parabéns aí pro programa de vocês. Doutor Gerson, vamos fazer aqui um bate-papo, né? Primeiramente, eu quero perguntar, o que é o câncer do colo do útero e quais são os principais fatores de risco para o câncer do colo do útero e também como pode se proteger contra o câncer do colo do útero? Porque nós vamos falar muito sobre Olha isso, que o só, senhor já que é o mastologista, né? Uma das coisas que mais vai chamar a atenção da população é que o câncer do colo do útero, ele tem uma causa específica. É diferente do câncer de próstata, que não tem uma causa específica. É diferente do câncer de mama, que não tem uma causa específica e, portanto, você não pode prevenir isso aí. Mas o câncer de colo, ele tem uma origem específica. Ele nasce de uma relação sexual desprotegida. O cara vai transar sem camisinha. Então, além de ele estar correndo o risco da doença sexualmente transmissível, IST, eles podem adquirir o HPV. Então, o HPV é o responsável por isso. 99% das vezes, o câncer ele é originado pelo HPV. Daí porque nasce a vacina para isso. Então, eu diria assim, o primeiro ato que a pessoa tem que ter é não se fiar só na questão da vacina. É usar a camisinha. Ele estaria se protegendo e protegendo a parceira. Então, entendeu? Né? É isso que a causa é essa aí. A gente está, doutor, numa crista da onda hoje do uso da saúde 4.0, inteligência artificial voltada. O que o senhor pensa como entusiasta e experiente do assunto? O que a tecnologia pode ajudar nessa questão? Você sabe de uma coisa, vamos lá. Eu hoje estava com o pessoal da Fundação SECOM, da Fiocruz, né? Estavam lá mostrando um projeto que logo, por isso que eu estava conversando com você sobre essa questão de pesquisa lá no nosso setor. Um dos grandes sonhos, eu estou vendo que logo vai acontecer, é o uso de drones. Né? Por exemplo, eu estava com a Cátia disse assim, olha, o sangue, né, o camarada vai fazer a ultrassom, ele colhe lá numa coisa, manda para o Hemon e o Hemon confirma se aquilo ali não tem nada, ele pode usar aquele sangue. Com um drone, imagine essa capacidade dele transportar essa coisa. Eu fiquei impactado com isso aí. Então, isso eu diria assim, que é um dos maiores impactos que a gente vai ter para a nossa região. Por quê? Porque a nossa região, você tem metade da população na capital e metade no interior. E essa do interior é uma coisa horrorosa, né? Nós temos uma densidade populacional dentro do interior de 1,2 por quilômetro quadrado. Ou seja, ainda tem mais um detalhe. Metade do nosso município não tem sequer 25 mil habitantes. Olha como é difícil você articular esses movimentos. As calhas do Gil, né, Marcelo? Sobre isso, né? Recentemente, não foi? Eu estava, outro dia que eu tive oportunidade de entrevistar o Dr. Gerson Mourão, e ele dizia, inclusive, essa dificuldade que as mulheres têm no interior do Amazonas, para fazer tipo de exame. Então, até pergunto, você sabe que tem a questão da vacina, né, doutor Gerson? Sobre a questão que o senhor até acabou de citar aí, do HPV e tudo mais. Isso é uma campanha que muita gente, quer dizer, o governo faz, né, a saúde pública faz, mas às vezes não chega isso, muitas das vezes, naquelas comunidades mais interioranas, né? Uhum. E o senhor me dizia também, da vez que eu tive a oportunidade de conversar com o senhor, é que muitas mulheres morrem no estado do Amazonas, têm abaixo de 40 anos, é uma quantidade absurda, né? Queria até que o senhor falasse isso. Sem dúvida. O grande drama que nós temos no nosso estado... Eu até me surpreendi, que é o recorde nacional, né? Recorde nacional, no Brasil, né? A morte de mulheres com câncer no útero. O estado do Amazonas é o principal local. O principal é aqui. E aí o que acontece? Para você ter uma ideia, a cada 2 dias morre uma mulher com menos de 40 anos. Nossa. Esse é o grande impacto que nós temos, né?
Quer dizer, como é que pode uma mulher estar morrendo de um câncer absolutamente prevenível? Tem a vacina, tem um preventivo e tem essa cirurgia, a carbonização, que nós vamos dar depois espaço para discutir isso aí. Eu vi também que recentemente aí foi inaugurado, queria que o senhor falasse um pouco, foi inaugurado um novo hospital, né? O Sepcolo, O Sepcol, né? O Sepcolo é um anexo do SECOM. E qual é a finalidade do Sepcolo? Eu diria para vocês o seguinte: o câncer do colo, pela primeira vez, ele está encurralado. Ele está encurralado. Por quê? Porque agora nós temos a vacina, nós temos o preventivo, mas o que adiantava ela fazer um preventivo se ela não tinha, quando descobrir a lesão, que um dia, daqui a 10 anos, vai virar um câncer, ela não tinha onde fazer essa cirurgiazinha que corta o colo dela. Não tinha. Era só o SECOM. E o SECOM, a gente só aguentava fazer 500 casos por ano. O Sepcolo, nós vamos saltar de 500 para 13 mil. Eu, inclusive, acompanhei, foi na segunda-feira, dia 3, né? Segunda-feira passada. O senhor até me mandou um convite, eu não pude comparecer, mas o governador Wilson Lima, ele esteve lá, fez na questão de fazer a inauguração sobre a questão do Sepcol, né? Sepcolo, né? Sepcolo, né? E disse que era questão de fortalecendo de uma forma inédita, né? De resistência social, logicamente, para as mulheres, né? Da saúde feminina. Ele fez um vídeo, né? Ele fez um vídeo, eu acompanhei. Com a maior, meu nome, influenciadora no país, que não me lembro o nome dela. Fez com ela. Mas com essa inauguração do Sepcolo, ela, logicamente, que vai diminuir muito, vai prevenir muito. Qual é a percentual? Você acha que consegue prevenir 100%? Hoje não. É porque era um grande gargalo, justamente, né? Não, exatamente. Assim, quando você diz que você vai sair de 500 casos por ano desse procedimento preventivo, vamos dizer assim, é uma cirurgia preventiva, né? Você não é um câncer ainda, você corta o colo, ela não se transforma em câncer. Se você sai de 500 para 13 mil casos... Quantos? 3 mil. 3 mil? 13 mil contos. 13 ou 3? 3. 3 mil 3 casos. mil casos. Okay. Nós vamos conseguir fazer. 2.500 a mais, né? O que significa isso aí? Significa que quando você faz 13 mil cones, você está tirando 13 mil mulheres da fila da morte ali. Entendeu? Por isso que eu estou falando, o câncer está encurralado. O Sepcolo chega justamente como o maior projeto histórico desse Estado, né? Isso eu fiz questão de dizer lá na abertura, lá que o governador estava presente, estava o Clínio Valério, todos eles, o Pérez, todo mundo lá. Que isso é o maior projeto histórico desse Estado para a contenção do câncer do colo. Não vai existir nada igual. Então, doutor Gerson, esse Sepcolo que foi inaugurado recentemente, ele vai, logicamente, que vai funcionar integrado, porque ela faz parte da Fundação Centro de Oncologia, né? Mas ele é pioneiro no Brasil, esse projeto? Sim, é um projeto pioneiro. E veja uma coisa, nós temos lá 4 salas cirúrgicas, tem como é que dá o nome? Acaba de operar, ela fica ali no repouso, e nós temos 4 ambulatórios. E tem um anfiteatro lá para dar curso, né, ir para o interior, essa coisa toda. Como é que vai ser isso? Eu gosto de citar o Sepcolo como ele está de acordo com a ordem mundial. Por quê? Porque o mundo inteiro está pensando numa coisa assim: diagnosticar cedo, aí você evita de internar a pessoa para operar. Então, você vai fazer exatamente essa cirurgia que está sendo feita no Sepcolo. O que é? Ela entra, você anestesia o colo dela, corta o colo dela, queima direitinho, tá bom, tá. Volta para o interior. É uma cirurgia simples. E vai resolver o nosso problema? Vai resolver o nosso problema? Resolve o nosso problema? A nossa demanda local? Não. Quando eu falei assim que está encurralado, eu estou dizendo que o câncer de colo não tem mais chance no Estado, não. Isso é por isso que eu estou falando, é o maior projeto histórico do nosso Estado. Não tem nada igual. Outra coisa, a mulher que vinha do interior, né, e ficava esperando aqui não sei quanto tempo, isso acaba, porque ela já vinha regulada do interior para cá. Então, ela entra direto dentro do ganha esse tempo, né? Ganha esse tempo. Mas, olha, que tão bom, porque você vê que essa operação que o doutor Gerson coloca aí, logicamente, que tem um impacto muito significativo, né, para o sistema de saúde do Amazonas, né? Não só isso, ajudando a reduzir a ocupação, principalmente leito dos hospitais, né? Sem dúvida, cirurgia de alta
complexidade, né? perfeito. Aí tem a questão da radioterapia, tem a Isso. questão da quimioterapia, né? Transfusão de sangue, né? Aí, logicamente, vai desafogar aí a demanda da própria fundação que o senhor preside lá, né? Exatamente. É uma coisa muito interessante esse projeto. Porque o primeiro câncer dentro do nosso estado é o câncer do colo. 620 casos. 620 casos Por ano. por ano. Aí depois vem a próstata, depois vem mama. Então, veja só o que vai acontecer. Quando eu estou tratando um caso avançado do câncer do colo, eu estou usando cirurgia, radioterapia, quimioterapia, transfundo ele, faço hemodiálise e cuidados paliativos e, no final, ele termina indo a óbito. Então, veja o gasto que nós temos e quando você compara com uma cirurgia tão barata quanto uma colonização. Então, o impacto econômico para o Estado vai ser monstruoso. Esse projeto, doutor Gerson, nasceu em 2021, né? Sim. Então, 2021, 22, 23, 24, inaugurou 25. Quer dizer, ele, desde a nascitura até a maturação e inauguração, demorou-se 4 anos. Exatamente. Quem foi idealizador justamente desse CEPCOL? O CEPCOL foi a Mônica Bandeira. Mônica Eu Bandeira? preciso tirar, a gente precisa colocar quem é Mônica Bandeira dentro dessa Inclusive, história. eu vou ter um prazer de entrevistar ela. Isso. Infelizmente, ela não vai estar presente amanhã no nosso programa, que ela tem outros compromissos, mas está na minha lista para poder Eu acho importante. falar um pouco sobre isso. Eu vou tentar situar a história dela aqui. A primeira vacina aconteceu na época do que era o governador Omar, era o governador? Sim. Foi o primeiro estado a ter a vacinação, fomos nós. E nessa época disparou a vacinação no país. Foi para quase 70%. Depois ele caiu de uma forma assustadora. Por quê? Porque tiraram das escolas. E agora nós começamos um novo movimento para forçar que a coisa aconteça na escola. Então, isso é um outro grande movimento que está acontecendo. Uma outra coisa, existe o preventivo, que a gente chama preventivo e meio líquido. Qual é a diferença entre preventivo e meio líquido e o preventivo convencional? É que o convencional é daquela história que a mulher fazia o preventivo dela e depois aparecia um câncer nela. O que está de errado nisso? É porque tem falha nesse preventivo convencional. Quase metade das mulheres que fazem o seu preventivo, ele pode dizer que não tem câncer, ela tem. Olha só, esse meio líquido, quando ele diz que não tem, não tem. E quando ele diz que tem, tem. Entendeu a diferença? Entendi. Só que ele é mais caro e teve uma certa discussão sobre isso. Mas nós conseguimos vencer também essa questão. Hoje, o Estado, não, a Prefeitura já está usando o meio líquido para o pessoal. Então, isso é uma coisa também de alto impacto. Está tendo um avanço, né? Mas deixa eu contar a maior novidade para vocês, hoje que eu tenho para contar. Quer dizer, não maior do que o CEPCOL, pelo amor de Deus. É um negócio que o governo federal lançou agora, chamado de genotipagem. O que é genotipagem? A gente já sabe que o câncer se desenvolve por causa do HPV. Então, a genotipagem vai lá, colhe igual um preventivo, e aí, se ele disser que não tem nada, essa mulher só vai fazer, não é mais preventivo que ela vai fazer, não, acabou. Ela vai repetir a genotipagem daqui a 5 anos. Aí que vem a história. Existe o fator amazônico, existe. Mas existe em forma da gente mexer nessa estrutura. A genotipagem vai ser uma. Entendeu? O senhor falou um negócio interessante. O fator amazônico influencia muito o aumento desse tipo de doença na região? Não é isso, não. Ele influencia no retardar da pessoa ter assistência. Que daqui que ela saia de lá, daqui que ela faça o negócio, tal, e essa questão do fator amazônico. Quando você bota a logística, né? A logística. Agora, Entendi. quando você põe uma genotipagem dessa, ainda tem um outro, a autocoleta. A mulher lá coisa desse. Lá na cabeça do cachorro, lá. Na cabeça do cachorro, ela abre o vidrinho, coloca lá dentro, bota dentro, entrega para o cara e a coisa vem. Então, é a genotipagem. Entendeu? Agora, outro detalhe, se ali der que tem o HPV, se for de alto risco, a gente tem que fazer imediatamente uma colposcopia, que é aquele exame com binóculo. E se não tiver, ela faz só a citologia que já está ali, não precisa repetir o exame, não. Então, são essas grandes vantagens. E imagine, mas pera lá, imagine quando tiver o drone.
né? A gente Vai tá- ter um posto lá, você bota os copinhos, o drone traz para cá. Você imagina se a empresa do drone lá, automaticamente a inteligência artificial faça análise lá para lhe dar o Sim, que relatório. também tudo isso é possível. Você vê, hoje você tem algumas coisas relacionadas à mamografia e inteligência artificial, né? Tem muitas coisas. O próprio colo também pode ser avaliado e... A gente tem uma oportunidade única aqui no estado, que eu costumo dizer, que tem que ser explorado, que é um recurso voltado para ICTs públicas. Então, o hospital, com certeza, uma ICT pública, né, mantido pelo governo, ele consegue acessar esse recurso. Esse recurso está disponível. O que falta mesmo, eu e o Marcelo somos defensor dessa bandeira, os projetos que sejam escritos E tem que ser inédito, né? inovador. Inovador, aliás, exatamente. Isso é inovador. Se o senhor consegue criar um dispositivo hoje que consegue coletar lá, que consegue ter um equipamento, que consegue fazer uma análise por amostragem, e aí a tecnologia, Exatamente. coisa, ó, você está no nível Tal, alto, exatamente. tem que ir urgentemente. Isso aí eu acho que poderia ser um... Estou desenhando um projeto aqui, Tá bom. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está falando muito em tecnologia e tal, mas sabe qual é uma ideia que eu tenho? E que eu já coloquei, mas isso ainda está um pouco travado ainda e tal. A minha ideia é o seguinte, é que existe um centro diagnóstico. Está entendendo? Aonde? Num centro geodésico do interior. Não tem que ser na capital. O primeiro tem que ser lá. Porque lá é que é o grande problema. Depois se botam aqui. E o que acontece? Que seria Interfé, por sinal, o centro geodésico. Aí o que acontece? Nesse local, a pessoa tem um problema na mama, tem todos os equipamentos lá dentro. Ela vai para esse local, se suspeitar de alguma coisa, faz a biópsia lá mesmo. Se não der câncer, ela não vem para a capital. Olha a economia disso aí. Se der câncer, ela já vai ser estadiada lá mesmo e já vem preparada para operar ou não operar. Mas ainda tem um problema, né, doutor? Você vem para a capital, aí você tem que ter um local para ficar na capital. Então tem toda uma logística, né? Isso. Que esse paciente vai ter durante esse período aí do tratamento. Mas, olha, por exemplo, esse caso do sepcolo, ele vem também para quebrar isso aí. Porque imagine a pessoa passar aqui 40 dias. Agora não. Ela vai vir, ela chega, já é recebida pelo pessoal, já está tudo engrenado lá dentro, vai, faz o procedimento, terminou, está bem, segue o voo. Pega o Então, barquinho. é um grande marco desse governo, então, né? A gente pode não, falar. sem É um grande dúvida, marco sem desse dúvida, governo que né? deixa marcado. Então. Tanto é que isso não é política de governo, de governo, é de Estado É mesmo. política de Estado. É verdade. Exatamente. Mas, doutor, quando o senhor falou na questão geodésica aí, logicamente, o senhor citou cidade de Tefé, era muito importante que tivesse um em cada calha do rio do Amazonas, né? Mas aí que eu fico pensando, nós precisamos... A gente tem que construir algo primeiro e depois faz o satélite. Seria um satélite, né? Engraçado, né? A gente vai discutindo e a gente vai aprendendo no dia a dia. Outro dia eu conversava com a doutora Socorro, que é presidente da Emoan, e ela estava me mostrando quais são os pontos que a Emoan atua no estado do Amazonas, Isso. né? E quando eu perguntava sobre como é que faz, por exemplo, uma coleta de sangue do pessoal da calha da cidade onde vai para Urunepé, calha não é Purus, não, é Juruá. É Juruá, né? Diz que lá a incidência de malária é tão grande que tem um problema de coleta de sangue naquela região, né? Até nisso eu aprendi esses dias. Eu também estou aprendendo agora. Você vê que é uma complexidade muito grande, né? Até quando se trata na questão de saúde. Sem né? dúvida. Né? Mas olha, doutor, que logicamente no podcast tem jovens assistindo, tem meninas assistindo esse podcast, tem senhoras assistindo. Vamos falar um pouco sobre a questão do exame de preventivo, né? Uma pessoa que é leigo nesse assunto. Quais são os exames preventivos recomendados para detectar o câncer do colo do útero, né? Como é realizado o exame de Papa Nicolau, que talvez tem gente jovem que não sabe, ainda adolescente, né? E qual é a frequência recomendada para os exames preventivos? Pronto, excelente pergunta. A primeira coisa, eu preciso falar da vacina. Então, os pais têm que permitir que esses jovens entre 9 e 14 anos façam, meninos ou meninas, façam a sua vacina. Nós estaríamos protegendo essas crianças de câncer do colo do útero, do câncer de pênis, do câncer de reto, de vagina, de vulva e oral. De uma pancada só, 6 cânceres saem do jogo.
Você já imaginou o que é isso? Já imaginei. Então, isso é uma Agora questão. que imaginei, que só está explicando, que sou um especialista. Porque Sim, as pessoas claro. ficam muito presas só a vacina e o câncer do colo, vacina e o câncer do colo. Quando acaba, tem todo um conjunto de coisas também que vão ser beneficiadas. Então, essa é uma questão. A outra questão é as meninas, tão logo iniciem a vida sexual, Sim. que elas façam, não precisa ser de 6 em 6 meses, que elas façam anualmente o seu preventivo. Né? Agora, tem que ser um preventivo de qualidade, esse meio líquido que está sendo oferecido pela prefeitura, e como a gente está dizendo, fazer todos os anos o preventivo. E uma outra coisa, a pior coisa é um filho ser gerado no momento que ali o casal não está preparado para aquilo. Então, de qualquer forma, é importante o uso da camisinha, porque está prevenindo não só o câncer do colo, mas também outras doenças sexualmente transmissíveis. Doutor, acho que eu, como já conheço o senhor já há um tempo, já ensaiamos algumas coisas. Eu acredito que esse nosso encontro aqui hoje no podcast, quando o Massam me falou que o senhor seria o entrevistado, eu falei, rapaz, eu faço questão de vir, porque o doutor Gerson, ele é um guerreiro, né? O senhor é um guerreiro lutando. Obrigado. Aí. Então, quantas e quantas vidas já não foram salvas pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia. E queria dizer para os nossos microfones, o espaço está aberto para a gente discutir e buscar, não é, Massam? Parceiros aí que possam ajudar realmente e que a gente possa somar. E parabéns aí pela iniciativa aí, não vou enaltecer mais que o governador também, Sim, que foi fundamental, né? O projeto, poucas pessoas conhecem ainda, a gente vê pela imprensa assim, mas que isso vai ajudar a salvar vidas e isso aí para a gente é o legado mais importante, né, doutor? sem dúvida. Mas olha só, Ronaldo, eu quero falar um pouco sobre o estilo de vida, né? Como é que um estilo de vida pode influenciar o risco de câncer do colo do útero, né? E, por exemplo, quais são os hábitos saudáveis que eu posso adotar para reduzir esse risco, né? Como a nutrição e a atividade física podem ajudar também a prevenir o câncer do colo do útero? Deixa eu falar uma coisa. O que está realmente consagrado em relação à proteção seria o câncer de mama. Isso está bem especificado. As pessoas que não engordam, as pessoas que se exercitam, as pessoas que não fumam, as pessoas que não bebem. Então, isso são fatores... E que se exercitam, eu falei. Isso são fatores que, efetivamente, a gente achava que só protegia o coração. Protege de verdade a mama também. Então, as mulheres que se exercitam esse caminho têm menos chance de ter o câncer. Agora, o colo tem que ficar logo uma coisa definida. Você pode ter uma boa alimentação, você não fuma, você não bebe, não sei o que mais. Você tem uma relação sem camisinha, pegou o HPV, lá vai a confusão. Entendeu? Então, ele não tem esse impacto no câncer do colo, porque o câncer do colo é o HPV, já está definido. Olha Por exemplo, só. o próstata também tem essa relação, o mesmo de mama. Então, Entendi. se exercitado, engordado, entendeu? Tem essa relação. Então, eu, por exemplo, eu faço exame de próstata todos os anos. Parabéns. Aí o médico diz assim, olha, pergunta, doutor, e aí, como é que está a minha próstata? Ele diz assim, igual de menino. Então, tá bom, né? Caminho tá todo ótimo. dia, 6 tá quilômetros, ótimo. né? Pelo menos caminho 4 vezes na semana, 6 quilômetros, o que é a única atividade que eu faço. Mas isso é bom. Mas por outro lado, você tem um fator, você nunca engordou, né? Não, eu era gordo. Tu era gordo? Eu era gordo, eu pesava 110 quilos. Então, Aí aí está aí um exemplo. Se você continuasse gordo, estava difícil tu contar essa história da tua próstata, inclusive. Como você emagreceu, você passa para um outro nível de resistência contra o próprio câncer. Não, meu problema era diabético, que eu tomava 2 insulinas por dia e aí tinha um problema de sono, não conseguia dirigir carro, porque, imagine, você era vereador na época, você dormia no plenário e a imprensa dava de pau em cima de mim, né? Mas as pessoas não sabiam que eu tinha um problema muito sério de questão de diabetes. Era hereditário, meu pai morreu também fazendo hemodiálise, minha mãe também faleceu com problema de diabetes que não cuidaram, né? Então, familiar. Mas o que você fez para controlar isso? Eu cheguei a fazer a bariátrica. Eu fiz o bypass. Aí que eu quero chegar, para você ver que você entrou no processo e que hoje a gente olha para você, nem parece, né? É incrível isso. Acho que sou uma das pessoas que... Eu fiz a bariátrica e me dei muito bem. Não engordei, eu mantenho peso de 72 quilos. Eu pesava 110, hoje eu peso 73, mas eu caminho, né? Eu rego muito a alimentação. Porque antigamente, doutor,
eu comia para viver. Entendi. Hoje eu como para viver. Exatamente. Entendeu? Eu mudei totalmente o hábito alimentar. Né? Mas tem uma coisa que eu gosto muito, é tomar, em vez de uma cervejinha, um vinho. Isso aí eu nunca larguei, né? Mas isso é esporadicamente, final de semana. Os japoneses devem conhecer o Hiroya, né? O Hiroya é até meu compadre lá. É. Eu uma vez fui comer na mesa, às vezes a gente se encontra, eu fui comer, eu em 5 minutos devorei o prato. O Hiroya lentamente. Quer dizer, até o hábito de você comer, Pouco. ele é... Exatamente. É. Tanto comer pouco, como comer curtindo a coisa. Mas você não gosta desses peixe cru aí, né, Marcelo? É isso mesmo. Mas, doutor, deixa eu lhe falar, acho que nosso tempo está acabando, mas eu queria falar pergunta sobre tratamento para as pessoas que não sabem como é que se trata, por exemplo, câncer no colo do útero, né? Tá. Então, quais são as opções de tratamento para câncer do colo do útero e como é realizado o tratamento? No caso, tem a cirurgia, né? E quais são os efeitos colaterais comuns do tratamento? Porque todo mundo que faz um tratamento tem um efeito colateral, né? Então, vamos lá. O câncer, qualquer câncer, você tem um estadiamento dele. 1, 2, 3 e 4. O 4, só Deus. Né? Para tudo é só Deus. Mas assim, o 4 é difícil você escapar, porque ele já tem todo o pulmão, está não sei aonde, é difícil. Então, se você pega o estadiamento 1, você cura esta pessoa com câncer do colo só com a cirurgia. Quando é descoberto no início logo. Por exemplo, lá no sepcolo, o cara faz lá, olha um câncer inicial. Bota lá na sala. Tu está entendendo? Cirurgia. A paciente não precisa mais estar... Teve o diagnóstico, esperar não sei quanto tempo. Do sepcolo, ela já vai ser preparada para ser operada no próprio SECOM. E aí operou. Só cirurgia, não precisa mais nada. Acabou. Diagnosticou no início. Acabou, não tem mais nada. E no grau 2? Não, aí vamos lá. Do grau 2 em diante, aí você vai precisar de quê? Da radioterapia. Aí você não opera mais. Porque não adianta mais operar. Então você faz a radioterapia e tem as consequências, a vagina fica seca, o reto sangra ali, tem um negócio meio complicado. Eu acompanho. E aí vem junto a quimioterapia em algumas situações que você tem que usar quando já está no grau 3. Aí você tem que usar a quimioterapia. Eu queria só aproveitar para falar uma coisa para vocês. Nós temos hoje, dentro do SECOM, nós temos um problema sério. A paciente sangrava, transfundia, ocupava leite, fazia não sei o quê. Agora nós temos um equipamento, também com emenda parlamentar. A emenda parlamentar é uma bênção para a gente. A emenda parlamentar, que nós temos agora um plasma de argônio. Então, ela está sangrando, o cara chega lá... Com argônio. Acabou o problema dessa mulher. Ela não fica mais sangrando, leva a vida normal. Então, são outros avanços que surgem que nós estamos aí dentro da casa. Vamos tentar levar de recurso de lei de informática para eles também, né, Marcelo? Você tem que... Falar em argônio, eu me lembro que argônio é um gás nobre, que ela é escasso na natureza, né? Você sabe disso, né? Custa muito caro, né? E não se produz em Manaus, você vem de fora, argônio. Mas, doutor, deixa eu lhe falar uma experiência, por exemplo, que o senhor, quando chega no grau 4, você sabe que você é um médico experiente e sabe que aquele paciente já não tem mais um período de vida. Como é que é um médico quando dá uma notícia dessa para o paciente? Olha, vai para casa, fique em casa, porque seu período é tantos dias. Eu presenciei recentemente de um amigo que o médico disse para ele, foi para casa. E dentro de uma semana ele chamou os filhos e disse, olha, papai não tem mais isso. Como é que é dar uma notícia dessa como um médico ao paciente? Deixa eu antes te passar uma coisa. O pai da medicina, que era o Hipócrates, ele dizia assim, quando você não puder mais curar, quando você não puder mais aliviar, conforte. Então, é um dever médico você confortar aquela pessoa. Então, a gente não abandona, não. Hoje nós temos, por exemplo, cuidados paliativos que vão em casa. Nós temos um outro projeto lá que é... Ai, me falhou agora a memória, que também eles vão em casa. Só que quando é bem avançado, vai o cuidado paliativo. Quando é num grau menor, vai um outro grupo. O melhor em casa, aliás, está aí. Melhor em casa. Melhor em casa, que a Samira se comanda e o outro é a Mirlane. Então, nós temos esse recurso para dar um conforto da morte dessas pessoas. Porque antigamente era horrível, né? Então, o fato da pessoa ter que morrer dentro do hospital era uma coisa terrível. Então, hoje, ele morre no lar, perto dos familiares, e com todo o conforto que for necessário, sendo apoiado pelos médicos e as pessoas que estão lá. Eu acompanhei, doutor, a minha mãe, ela não só estava em diabetes, também teve problema de câncer, né? Começou no reto, depois
expandiu para o fígado, depois foi para o pulmão, fez a cirurgia, tirou umas 6 azeitonas do pulmão, depois foi para o cérebro, ficou cega e acompanhei. Ela é enfermeira formada no Japão, minha mãe era, nível superior, e ela sabia. Quando no início começou, a gente tentava esconder, falar, mas não dava, porque ela sabia o que ela estava sofrendo. Mas quando fez no início, ela disse, eu vou me esforçar para viver 10 anos. Ela chamou a gente e disse. Eu fui lá no hospital alemão em São Paulo, levei para fazer a cirurgia dela e tudo mais. Mas não aguentou, no 4º ano e meio, ela despediu da gente. Agora, você sabe que hoje, cada vez mais, eu assisti um encontro lá em Istambul, isso me chamou a atenção. Não é religião, não. Espiritualidade e o câncer de mama. Tem impacto. Sabe, a crença, a coisa toda, isso tem impacto nisso aí. E tanto é que quando eu tenho uma paciente, normalmente eu boto ela dentro de um triângulo. É o que ela acredita, né? A coisa mística, aquela coisa. O outro é a vivência dela que a gente tem que respeitar. E aí vem a parte médica. Você tem que trabalhar essas 3 forças, porque isso tem um resultado diferente. É verdade. Eu sei o que é isso, porque eu sofri muito, né? Inclusive, quando entrou em coma, a doutora me chamou e disse, ó, vai para a UTI. Aí eu perguntei quais são as chances de voltar. Ela disse 0. Aí chamei meus irmãos e disse, ó, não tem jeito, ela já teve morte cerebral, desliga o equipamento. Sim. Entendeu? Sim. Falei, desliga o equipamento. Não tem. E foi assim. Outra coisa, a gente tinha uma noção no passado de que as pessoas tinham que morrer dentro do hospital. E a primeira experiência que eu tive com meu pai, por exemplo, ele morreu em casa com a gente, a mamãe morreu em casa com a gente, entendeu? Então, essas são as noções que a gente vai tomando no decorrer do tempo, relacionadas justamente, por exemplo, essa questão do câncer, né? Imagine se nós não tivéssemos deshospitalizado 80 pacientes. Sabe o que ia acontecer? Nós precisaríamos de um outro hospital com 80 pacientes, para colocar mais 80 pessoas lá dentro. Mas, doutor Gerson, estamos no finalzinho do programa, finalzinho aqui, o nosso tempo já esgotou. Sempre é um prazer recebê-lo e esclarecer, logicamente, sobre a questão da saúde. O senhor tem uma vasta currículo de trabalho à sociedade amazonense na área da medicina, mas eu fiquei realmente muito assustado, né, quando o senhor acredita diz que são 23 mortes em média cada mês, né? Segundo o Instituto Nacional de Câncer do INCA, né? Exato. E logicamente com essa inauguração que houve aí dessa nova unidade que vai fazer, no caso, Sepicolo, espero que isso venha melhorar a saúde do estado do Amazonas. E quero dizer que o nosso podcast, A Voz é Sua, também aqui do Network, e sempre está de aberto aí para o senhor trazer os esclarecimentos para a população do Amazonas. Muito obrigado pela oportunidade e peço que o senhor faça a sua despedida. Olha, parabéns, tá, doutor? Por tudo, parabéns. A gente quer dizer que, no nome da sociedade, eu posso até falar que agradece o seu trabalho. Tá? Eu vou te falar uma coisa, eu vou voltar a repetir o que eu disse. Nós encurralamos o câncer do colo do útero no estado com essa obra. E eu faço questão que vocês apareçam lá para visitar. Está uma coisa mais linda. E fica lá no mesmo, dentro do terreno da Fundação Secom? E uma coisa interessante que me chamou a atenção, que depois eu até falei, o cara que estava com a gente filmando, ele parou e ficou contemplando. Ele disse, nem parece um hospital isso, né? Tão bonito que ele é. Então, vá visitar. Irei visitar, sim, com certeza. Vamos até fazer uma matéria sobre isso aqui para a Rádio Jovem Pan, que nós estamos hoje numa audiência crescente no dia a dia, com a colaboração de nossos colaboradores aqui, a direção tem dado todo esse apoio. E também esse podcast, com certeza, nós vamos ter grandes visualizações e vai chegar aí, o pessoal do Brasil todo, com certeza, vai saber o que é o Sepicolo e também o índice de câncer que ocorre no estado do Amazonas. Muito obrigado, doutor Gerson, e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, doutor Gerson. Obrigado.